Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos da disciplina Seminários de Produção Científica. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da unidade 2, uma unidade mais prática que vamos desenvolver os nossos trabalhos. Vou falar um pouquinho do que é um projeto de pesquisa e como que se relacionam os elementos de um projeto de pesquisa e relacionar isso com o nosso Código de Ética Profissional, especificamente com os artigos 16 e 17 do Código de Ética. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar a pensar no que é, o trabalho de pesquisa. Entre os vários temas de psicologia, a gente vai escolher um tema para trabalhar. Esse tema ele vai ter que ter a ver com o interesse do pesquisador. É claro que tem que ser algo interessante para o pesquisador. O pesquisador ele tem que querer trabalhar aquele tema no meio daquele universo de vários temas que existem. Só que um tema só ele não é suficiente para fazer o trabalho. É importante que nesse tema a gente tenha uma questão, a gente tem que ter uma pergunta, um problema para ser resolvido. Esse problema, elegantemente, a gente vai chamar ele de questão norteadora do trabalho. A questão norteadora ela vai vir sempre na forma de uma pergunta, ela vai vir sempre nessa forma de pergunta para a gente responder algo relativo àquele tema que nos interessou. Para ter essa resposta, eu vou começar formulando uma hipótese. Uma hipótese vai ser uma afirmação. Ela sempre vai ser uma frase afirmativa em relação àquela pergunta. E o trabalho ele vai servir para confirmar ou refutar aquela hipótese. Então vamos lá, para a gente não se perder. Eu tenho um tema que é um conjunto que eu trabalho ali dentro, no caso aí da psicologia, um tema dentro da psicologia, que eu vou ter uma pergunta em relação a esse tema, algo que eu quero solucionar, que eu quero entender melhor, e esse entendimento, eu acredito que ele vai chegar em determinado ponto. Meu trabalho ele vai confirmar essa hipótese, esse ponto que eu acho que vai ser, ou ele vai refutar esse ponto. Então tudo aí até agora está bem próximo, Para isso eu vou precisar de uma justificativa. Eu costumo falar sempre com meus alunos que uma justificativa plausível, uma justificativa para um trabalho de curso superior, ela vai passar por três pilares igualmente importantes. O interesse do pesquisador. Por que no meio daquela gama toda de temas eu escolhi aquele tema? Eu escolhi aquela pergunta em relação àquele tema. Esse é o interesse pessoal falando aí. O segundo pilar seria o interesse da área acadêmica naquele trabalho. Por que aquele trabalho é importante e ele deve ser desenvolvido, no caso aqui que a gente está conversando, na psicologia? Por que não em outra área acadêmica? É um trabalho da psicologia, ele vai ter que interessar então a psicologia. A psicologia ela vai ter que ser fundamental aí nesse ponto. O terceiro ponto, para alguns, ele é mais importante, inclusive, já seria socialmente, a área social. O que esse trabalho contribui para a sociedade? Ou pelo menos para a comunidade estudada em relação àquele tema. Esses três pilares juntos, se eu consigo responder esses três pilares, eu com certeza vou ter uma boa justificativa para o meu trabalho acadêmico. Porque um trabalho acadêmico ele é oneroso demais. Ele onera tempo, ele onera recursos, então ele tem que ter uma justificativa para existir. É importante que o pesquisador tenha isso muito claro para ele. Bem, bacana então. Até aí estamos caminhando mais um pouco. Para isso vou ter um objetivo. Meu objetivo geral nada mais é do que responder aquela pergunta de certa forma. Aquela pergunta, que é aquela questão norteadora relacionada àquele tema, que vai ter uma hipótese a ser confirmada ou refutada com o trabalho. Ela se justifica determinada a partir daqueles três pilares que eu acabei de colocar, pessoal, da área acadêmica e da sociedade, e ele vai ter esse objetivo, ele vai ser respondido, vai ser responder isso, Então esse objetivo, o que é bacana a gente pensar é que ele sempre vai estar num verbo, no infinitivo. E para auxiliar eu chegar nesse objetivo geral, eu vou ter objetivos específicos. Normalmente a gente tem 3 objetivos específicos.
Esses objetivos juntos, eles vão chegar no objetivo geral, que vai responder a minha questão norteadora, daí ela vai confirmar ou refutar a minha hipótese, e ela vai estar relacionada com o tema. Eu estou tentando mostrar como que isso tudo está super bem amarrado dentro de um trabalho científico. É tudo muito coerente. Esse trabalho, inclusive, ele é avaliado por essa coerência também que ele demonstra para a gente. Né? Para isso tudo, eu vou precisar de um referencial teórico. O referencial teórico, eles vão ser textos, artigos, livros, tudo produzido por profissionais, né, dessa área, de áreas de conhecimento, registrados, devidamente certificados ali direitinho, em bases confiáveis, em bases científicas, e esse referencial teórico ele vai ser trabalhado em relação ao tema, né, que eu estou pesquisando, né, para fazer depois uma metodologia de trabalho. Essa metodologia de trabalho, eu costumo brincar com meus alunos falando que é o coração do trabalho científico. O coração desse trabalho, por que o coração? Porque ela vai determinar como que o trabalho vai ser feito. Vai determinar se eu vou precisar de utilizar entrevistas ou questionários, se essa pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, como que vai ser escolhida a amostra que vai ser pesquisada, quais que são os critérios de exclusão, né? Como que isso vai se desenvolver no passo a passo. No pré-projeto, essa metodologia ela não vai precisar de ser tão elaborada quanto no projeto, mas ela já vai ter que ter um nível de detalhamento importante para o avaliador do pré-projeto entender o que o pesquisador tem em mente para fazer para responder aquela pergunta. A metodologia ela vai ser o passo a passo do que fazer para se responder aquela pergunta. Tá bom? A partir daí o pré-projeto ele já está mais ou menos concluído. Esse pré-projeto depois ele vai virar a introdução do artigo, do trabalho acadêmico, vai ter depois ainda mais referencial teórico, os tópicos específicos, né, a análise de resultados e discussão, metodologia mais bem trabalhada e por fim uma conclusão geral, que vai confirmar ou refutar a hipótese, né, como a gente já havia falado aqui. Ou seja, todo esse trabalho ele vai ser extremamente próximo, extremamente amarrado um elemento do outro. Todos os elementos que a gente colocou aqui, eles são insubstituíveis, eles são fundamentais para um bom trabalho. O trabalho ele tem um jeitão, ele tem uma cara ali que ela vai ser muito importante de ser bem vista e bem trabalhada pelo pesquisador. O pesquisador ele tem que ter consciência, né, que esse trabalho ele vai demandar tempo, ele vai demandar muito estudo e ele vai demandar assim, tabular bem os dados, trabalhar bem com o que se tem e um manejo, né, daquelas fontes que ele escolheu. Bem, vamos relacionar isso um pouco agora ao nosso código de ética. O código de ética profissional do psicólogo ele é amplamente divulgado, né? Qualquer um pode ter acesso a esse código. Basta você digitar no Google Código de Ética do Profissional Psicólogo e abrir lá no próprio site do CFP, né? Sugiro que cada um tenha isso como um livro de cabeceira, né? Seja ele pelo computador, seja ele em material impresso, físico, o que for. É muito importante a gente sempre estar regido pelo nosso Código de Ética Profissional, que a gente faz um juramento, né, quando vai exercer essa profissão. Eu vou ler aqui os artigos 16 e 17, depois eu vou comentar os dois. Bom, vamos lá. No artigo 16 do Código de Ética, a gente vê claramente aqui o psicólogo na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Ou seja, o profissional, né, ele vai estar avaliando esses riscos e vai buscar proteger essas pessoas, né, seja de não expor elas, ou seja de não colocar problemas para essas pessoas. Né? B. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, fundamental isso, salvo nas condições previstas de legislação específica e respeitando os princípios desse código. Ou seja, tem que estar de acordo com o código de ética. C.
garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto desse. Se as pessoas elas desejarem ser anônimas, aí tem que colocá-las como anônimas. Ah, Samuel, mas se eu for fazer uma pesquisa para a empresa tal, já não vai ser tão anônimo assim. Sim, para a empresa não. Se ela aceitou, né, fazer essa pesquisa dessa forma. Mas para as pessoas, para os colaboradores que você vai entrevistar, aí sim, necessariamente, eles vão se manter anônimos, né? Ah, mas eu vou entrevistar o presidente da empresa. Então, na qualidade de presidente da empresa, ele vai estar aceitando, e aí isso, né, vai estar, né, específico. Mas é uma questão de interesse manifesto. D. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados da pesquisa ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim desejarem. Ou seja, a ideia é publicar esse estudo, que esse estudo fique disponível para as pessoas, ou até é elegante, né, levar uma cópia desse estudo depois desse trabalho para as pessoas que participaram e contribuíram por ele. E artigo 17, caberá aos psicólogos, docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas nesse código. Ou seja, os professores responsáveis, os supervisores, eles devem, né, estar de acordo aí com o trabalho e devem orientar os estudantes, eles devem orientar os pesquisadores junto à comunidade, né, eles devem garantir que as normas do Código de Ética Profissional sejam cumpridas. Beleza? Bem, basicamente hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre as estruturas do projeto, apresentar cada estrutura, mostrar como elas estão interligadas e relacionar isso com o aspecto ético da pesquisa. Desejo bons estudos, coloco-me à disposição pelo WhatsApp, pelo WebGIS, por e-mail, pelos comentários desse canal do YouTube da FANS, para poder sanar quaisquer dúvidas. No mais, agradeço, né, a atenção de todos vocês e deixo um cordial abraço para cada um. Muito obrigado.